Cadernos, por favor, eu preciso das fotos desses cadernos hoje, tá? Nós fizemos esse, certo? Eu fiquei de explicar a diferença entre uma conjunção subordinativa e um pronome relativo. Esse aqui todo mundo já copiou? Tem alguém copiando esse aqui ainda? Eu tô copiando. Então vamos lá. Posso sair dessa tela? Peraí. Ui. Olha só. Primeiras formas de atrair o pronome para a própolis. Então, conjunções subordinativas e pronomes relativos. Prestem atenção aqui, que nas duas situações, o que vai atrair o pronome? O que? Então, esse que está destacado em amarelo, destaque aí no seu caderno, soube que é uma conjunção subordinativa, indicaram duas pessoas que se encontravam desaparecidas. É um pronome relativo, tá? O que e o que. O que pode ser conjunção subordinativa e o que pode ser um pronome relativo. É o que eu vou explicar a diferença para vocês. Então, olha só. O que como conjunção. A conjunção, todas as conjunções, são aquelas, nós já vimos isso até mesmo no conteúdo anterior, né, das conjunções coordenadas, mas as conjunções são aquelas que vão ligar duas orações. Então, sempre a conjunção é aquela que ligam duas orações. Se são subordinadas, que dependem, duas orações dependentes. Dependentes. Então, o que é uma conjunção subordinativa? É aquela que liga duas orações que são dependentes. Se for independentes, são conjunções coordenadas, que é o que nós acabamos de ver. Então, por exemplo, eu ligo duas orações que uma depende da outra. É importante que façamos o trabalho. Então, olha aqui, eu tenho um verbo e tenho outro verbo, façamos. Para eu separar uma oração da outra oração, elas vão ficar dependentes. Se eu disser é importante, não tem sentido completo.
Então, essa primeira oração depende dessa segunda oração. Isso, inclusive, vai ser conteúdo desse livro ainda, as orações subordinadas. E aí, para eu interligar essas duas orações, eu vou ter aqui, então, o que é a conjunção subordinativa. Isso é o que funcionando como conjunção subordinativa. Liga duas orações, são dependentes sintaticamente entre si. Tá? Isso é a conjunção subordinativa. Aí, quando você tem a conjunção subordinativa, ela, o que ela faz? Ela atrai o pronome. Ela atrai o pronome. Tá? A conjunção subordinativa atrai o pronome. Agora, quando eu tenho ainda um outro que vai funcionar como pronome relativo, ele também atrai o pronome. Mas o que é o pronome relativo? É aquele que relaciona, refere-se, até melhor, refere-se a algo citado anteriormente. Como assim? Se eu colocar assim, comprei os materiais que precisamos. Comprei os materiais que precisamos. Eu tenho de novo dois verbos. Não tem problema ter dois verbos. Só que esse que aqui, o que nós precisamos? Dos materiais. Então, esse que aqui refere-se a materiais, refere-se a um termo anterior. Ele poderia ser substituído, esse que aqui. Eu poderia colocar aqui, comprei os materiais, os quais precisamos. Daria certo. Então, o pronome relativo é aquele pronome que se refere a algo citado anteriormente. Pode ser os quais, o qual, a qual, pode ser pelo qual, pode ser cujo, pode ser em que, tá? Além de ser que e o qual, a qual, pode ser em que. Eu posso usar a preposição antes. Mas a diferença é que a conjunção subordinativa, aqui eu não troco. É importante o qual façamos o trabalho. Não combina. Então, isso é uma conjunção subordinativa. O pronome relativo é aquele que se refere ao termo anterior. Comprei os materiais. Materiais que precisamos. Tá vendo que eu divido a oração e represento esses materiais aqui? A oração, se eu fosse para dividir em duas situações, eu colocaria duas orações. Comprei os materiais. Precisamos dos materiais. O pronome relativo ele tem essa função, de evitar a repetição na frase. Então, para eu não repetir materiais, eu uni as duas orações e coloquei o pronome relativo. Com a conjunção coordenativa, você não conseguiria fazer isso, tá? Porque ela só tem a função de ligar duas orações que são dependentes. Alguma dúvida? E esse que aqui também atrai o pronome. Tá? Eu vou pedir para você justificar. Então, por que eu utilizei a próclise, ou a ênclise, ou a mesóclise? Porque, nesse caso, eu tenho uma conjunção, um pronome relativo que atrai o pronome.
Professora, Pode falar. como assim atrai o pronome? Puxa o pronome para perto dele. Então, se eu tiver que usar um pronome, eu vou usar o pronome juntinho com o quê? Porque ele atrai o pronome para perto dele. Mas aí tá utilizando o pronome? Aqui nesse caso, não. Eu coloquei exemplo só para diferenciar os dois tipos de que, Ah, tá. tá? Eu vou voltar lá. Tem alguém copiando aqui ou eu posso voltar? Aqui, Letícia. Aí sim, eu tenho o que atraindo o pronome. Olha aqui. O que, no primeiro que é a conjunção subordinativa. E segundo que eu tenho o pronome atrativo. Olha aqui o pronome que foi atraído. Tá? É só para diferenciar as duas situações. Mas na primeira situação, conjunção coordenativa, que atrai o pronome, e a conjunção a subordinativa, desculpa, e o pronome relativo. Agora, olha aqui, outra situação de exemplos que atraem o pronome. Pronomes indefinidos. Poucos, muito, ninguém, alguém. Todas aquelas palavrinhas que dão sentido generalizado são pronomes indefinidos. E esses pronomes indefinidos também busca o pronome oblíquo para perto deles. Lembrando que nós estamos falando apenas dos pronomes pessoais oblíquos, que são esses aqui. Tá? E os pronomes demonstrativos? Esse, este, isto, essa, esta, aquilo, aquele, disso, nisso, disto, também são palavras atrativas ao pronome para ser usada a próclise. O que nós temos que observar na próclise mesmo? Qual é a regra? Olha aqui. A próclise é o pronome oblíquo antes do verbo. Então, eu tenho pronome, verbo, pronome, verbo, pronome, verbo, pronome, verbo. Isso é a próclise, é o pronome sendo utilizado antes do verbo. Professora, Oi? mas, por exemplo, na segunda frase, identificaram duas pessoas que se encontravam desaparecidas. Identificaram também é um verbo, não é? Também é um período composto, sim. Por que ele é pronome relativo? Porque esse que refere-se a pessoas. Identificaram duas pessoas. Encontravam duas pessoas desaparecidas. Tá vendo que quando você consegue dividir a frase, você repete o termo a que ele se refere? Mas, tipo, se eu tiver dois verbos, não faz mal o pronome ser depois do verbo, não? De um dos verbos? Não, porque nós estamos olhando se o pronome tivesse aqui, ó. Ele não pode começar a frase. O pronome oblíquo, né? Ó, a primeira frase é essa aqui. Yasmin, identificaram duas pessoas. A segunda frase, encontravam duas pessoas, encontravam duas pessoas desaparecidas. Então, para eu não repetir duas pessoas, eu coloquei o quê? Tá vendo que eu coloquei o quê? Então, que se encontravam desaparecidas, toda essa segunda frase aqui, ó, ela se refere apenas a pessoas desaparecidas. Eu estou caracterizando qual é esse tipo de pessoa aqui. Por isso que é um pronome relativo. Aí, o que é que atrai o pronome para perto dele? O pronome oblíquo para perto dele. Entendeu ou não? Sim. Entendeu? Pessoal, antes de passarmos para essa segunda, eu vou interromper a chamada e vou abrir outra. Professora, Oi? depois você explica o pronomes indefinidos, eu não entendi. Explico. Só vou voltar a... Vou começar outra chamada
porque senão vai cair no meio da explicação. Já chamo você.